uma direção, meu Pai, neste culto, que seja tudo direcionado para a Tua glória, que o Senhor possa estar presente, Senhor, sobre nossas vidas nessa noite de hoje, que possamos vir, meu Pai, dar o nosso melhor, meu Pai, sentir a Tua glória, a Tua graça. Pai, cremos e acreditamos, Senhor Deus de poder e glória, que o Senhor vai hoje de encontro conosco, que nada, meu Pai, poderá tirar nossa atenção, que nada poderá nos desviar, meu Pai, do que viemos buscar neste lugar. Pai amado e bendito, Santo Deus de Israel, renova as forças dos teus filhos, meu Pai. Ó Senhor, usa com graça os antigos nesta noite de hoje, que possamos, meu Pai querido, amado e bendito, cultuar a Ti, Pai querido, amado e santo, como se fosse o último culto, dar o nosso melhor para Ti. Pai amado e bendito, Santo Deus de Israel, fica conosco, Senhor, toma a direção, meu Pai, de todas as oportunidades, toma a direção da vida dos teus filhos. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer das águas e o Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é o Espírito. Não tem admires, eu te disse, importa vós nascer de novo, o vento sopra para onde quer que ouve, e a sua voz, mas não sabemos onde vem, nem para onde vai. Assim é todos os que é nascido pelo Espírito. Louvado seja o Cordeiro de Deus, os poderes e a presença de Deus ali, louvado seja o Cordeiro de Deus. E olha aí aquele povo, aleluia, não dava crédito ao Senhor. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Mas, aleluia, louvado seja o Cordeiro de Deus. A palavra do Senhor fala, aleluia, louvado seja o Cordeiro de Deus. Quem é do Espírito, não adianta. E quem é da carne, não adianta. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Que nós, aleluia, louvado seja o Cordeiro de Deus. Se você é batizado, se você serve ao Senhor Jesus Cristo, louvado seja o Cordeiro de Deus. Então siga, Cordeiro de Deus, na presença dele, aleluia, louvado seja o Cordeiro de Deus. Que Deus tem um algo inexplicável, aleluia, sobre a tua vida, aleluia, louvado seja o Cordeiro de Deus. Deus quer te mostrar algo, Deus quer fazer algo, aleluia, na tua vida. Deus, aleluia, quer honrar você, aleluia, louvado seja o Cordeiro de Deus, louvado seja o Cordeiro de Deus. Mas se você é nascido do Espírito Santo, se você crê, aleluia, louvado seja o Cordeiro de Deus, você vai sentir a presença dele. Senhor, a última palavra vem, segura de louvar a Jesus. A última palavra vem, segura de louvar a Jesus. Você olha no relógio, vê passar 10 horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão,
Senhor. Glória a Deus! Aproveitando para dizer aos irmãos que semana passada encontrei aquela moça lá no mercado. Eu tinha tido aquela situação, né, desconfortável, e quando a gente chegou lá no mercado, ela logo veio rapidinho no carro. Eu falei: oh Deus, obrigada, Senhor, por ter colocado ela hoje. Aí ela veio e ofereceu uma banana para mim, porque ela tem banana, né? Aí eu falei para ela: não, eu não quero banana. Você vai pegar um carrinho e entra no mercado. Não, dona, não, eu só quero então um óleo. Eu falei: não, você pega um carrinho e entra lá no mercado. Aleluia! E assim ela fez, chorando, não entendendo nada, não querendo colocar nada no carrinho, porque ela não estava, ela estava desconfortável, né? Foi uma coisa assim de surpresa. Aconteceu comigo sexta-feira. Sexta-feira eu estava fazendo serviço lá em casa, lá no Rocio, e eu passei no telhado. Eu tenho mais de um mês. Por esse local eu passei diversas vezes uma lata de massa, pegava uma lata de massa, um balde de massa, passando para lá e para cá nesse local. Sexta-feira eu subi no cima do telhado junto com meu filho e fui colocar uma espiga de manta no vão para trás dele. E quando a gente está vendo, isso é aqui na casa. Aí na direção, eu na frente e ele atrás. Aí eu fui cobrir a cabeça de um parafuso com os pedaços de pau. Aí eu fui descendo. Quando eu fui descendo, eu pisei em cima dessa telha, eu desci. Desci da casa. A minha sorte, dada por Deus, que debaixo do vão dessa telha tinha um cabo de energia. E aqueles cabos grossos. Quando eu cuidei aqui, não, eu escutei o estralo, disse o pé aqui, os pedaços da telha já caiu embaixo, fiquei com o pé apoiado em cima do fio de energia. Aí o menino falou: o que é isso, papai? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E Davi disse: há ainda algo que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jonatas. E havia na casa de Saul um servo cujo nome era Ziba. E quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele: tu és Ziba? E ele disse: teu servo é ele. E o rei disse: não há mais nenhum da casa de Saul, para que eu lhe possa mostrar a bondade de Deus. E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho, que é aleijado do seu pé. E o rei disse a ele: onde está ele? E Ziba disse ao rei: eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou buscá-lo e o retirou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Ora, quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência. E Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: eis aqui teu servo. E Davi disse a ele: não temas, porque certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas, teu pai, e te restituirei toda a terra de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse: o que é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu? Então o rei chamou Ziba, o servo de Saul. Ele disse: eu dei ao filho do teu mestre tudo o que pertenceu a Saul, e
a sua casa. Portanto, tu e os teus filhos e os teus servos cultivareis a terra para ele, e trará os frutos, para que o filho do teu mestre possa ter alimento para comer. Mas Mefibosete, o filho do teu mestre, comerá pão sempre à minha mesa. Ora, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei: segundo tudo o que o meu senhor tem ordenado a seu servo, assim fará o teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, ele comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E Mefibosete tinha um filho moço, cujo nome era Mica, e todos os que habitavam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim Mefibosete habitou em Jerusalém, porquanto comia continuamente à mesa do rei, e era aleijado de ambos os pés. Amém? Os irmãos podem se assentar nessa hora. Nós vimos essa passagem que nós acompanhamos. A Bíblia nos fala da história de Mefibosete, um homem a qual Davi ele se compadeceu logo após, ainda quando Jonatas estava vivo. Ele fez uma aliança, Davi fez uma aliança com Jonatas. A Bíblia diz que a alma de Jonatas se uniu a Davi. E nós vimos que quando Davi ele assume o trono, o reinado em Israel, ele faz esta pergunta dizendo, e diz Davi: ainda há alguém na casa de Saul para que eu possa mostrar a minha bondade por causa de Jonatas? Nós vimos que Davi queria honrar alguém por conta da aliança que ele tinha feito com seu amigo Jonatas. A Bíblia nos diz que eles eram amigos íntimos, a ponto de a alma de Jonatas se unir à alma de Davi. E nós vimos que Davi ele faz esta pergunta dizendo: há ainda alguém da casa de Jonatas para que eu possa usar de benevolência? E a Bíblia nos diz que ali a resposta foi dada, que havia um servo cujo nome era Ziba, a qual era servo, e quando ele chamava até Davi, o rei disse: mas Ziba, e ele disse que eu servo a ele. E nós vimos que o rei Davi ele pergunta para Ziba se existia ainda alguém da casa de Davi para que ele pudesse usá-lo de benevolência. Nós vimos que Ziba ele responde: sim, existe alguém. Mefibosete, ele está em Lodebar. E nós vimos que Mefibosete era um homem, um rapaz, que quando ele ainda era criança, a sua ama, quando estava cuidando dele, quando ele tinha a idade de 3 anos, se não me foge a memória, estavam fugindo de uma guerra. A Bíblia nos diz que ele cai de cima do seu cavalo e acaba machucando a sua perna e fica aleijado. Ele fica manco de uma das suas pernas. E por conta do seu defeito, da sua perna, a Bíblia nos diz que Mefibosete é levado para uma terra longínqua chamada Lodebar. Ele é levado para um lugar onde ficavam só as pessoas que eram desvalorizadas. Ele é levado para um lugar onde ficavam as pessoas que eram esquecidas. Lodebar significa terra do esquecimento, lugar de estar esquecido, lugar de estar abandonado, lugar de estar ali desesperançoso na sua vida. E nós vimos que eles pegam Mefibosete e jogam ele em Lodebar. Nós vimos que cidade a qual Lodebar era uma terra seca, não se plantava nada, não se crescia nada, nem capim existia naquele lugar. Por conta de ser uma terra ruim, a água que era utilizada naquela cidade, ela vinha de uma outra cidade que cercava cerca de 37 quilômetros, que vinha por condutores, e por conta do aquecimento que provocava
aquela água ela era aquecida e provocava ânsia aos seus consumidores. Aí se faz uma pergunta: para que existir uma terra assim? Para que existir um lugar tão ruim como esse e lançar uma pessoa no meio desse lugar, um lugar esquecido, um lugar que não se nasce nada, não se planta nada, até a sua água que o povo tomava dava ânsia de vômito nas pessoas, as pessoas passavam mal. Para que existir um lugar tão ruim como esse? Para que fazer tão maldade de lançar uma pessoa em um lugar como esse? Ao ponto da terra se chamar terra do esquecimento. Aleluia. Estava se dizendo também que Moisés ele está lá em Lodebar. Ele está esquecido. Por que está esquecido? Glória a Deus. Porque ele tem um defeito, ele tem uma deficiência, ele é aleijado nos seus pés. Aleluia, meu Pai. E aí Davi ele faz uma pergunta: existe alguém ainda na casa de Jonatas para que eu possa usá-lo de benevolente? Glória a Deus. Por que ele faz essa pergunta? Porque ele tinha feito uma aliança com Jonatas. E a aliança que ele tinha feito com Jonatas era a aliança que se sobrasse alguém da sua descendência, ele ia cuidar, ele ia zelar daquela pessoa. E nós vimos que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem a qual Deus o amava. Davi era um homem que quando ele pecava, ele sabia que ele estava errado. E ele ia, como diz o salmista, que ele escreveu muitos salmos. Ele escreve dizendo que a sua alma está angustiada. Ele escreve dizendo que a sua alma já está alegre há muitos momentos. Quando ainda ele estava no campo pastoreando ovelhas. Quando ele ainda estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que veio o profeta falar com Samuel. Deus fala com Samuel. E o profeta vai até Belém para ungir um novo rei. Deus tinha rejeitado a Saul. Até o ponto que Deus fala: até quando tu vai ter dó de Saul? Eu já o rejeitei. Uma coisa é nós sermos rejeitados pelo homem, outra coisa é nós sermos rejeitados por Deus. Uma coisa é nós sermos rejeitados por alguém da terra, outra coisa é o Espírito do Senhor ser retirado das nossas vidas. E Saul estava nessa condição, Deus o tinha rejeitado. Samuel chega na casa de Jessé, passa todos os seus filhos, seus 7 filhos, seus 6 filhos, passa primeiro os 3, Eliá, Samai e Abinadab, os primogênitos, os 3 mais fortes, aqueles que guerreavam. E Deus fala com Samuel: eu não olho para a aparência, Samuel. Eu não estou olhando para o que você vê, Samuel, eu estou olhando para o coração. Glória a Deus. E ali Samuel faz uma pergunta: se acabaram os seus mancebos? Acabaram os seus jovens? E ali Samuel, ali Jessé responde dizendo: não, ainda tem um menor, que está pastoreando ovelhas no campo. Glória a Deus. E aí Samuel fala e diz: manda chamar então, porque nós não assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Você pode ter certeza que enquanto você não estiver no centro da vontade do Senhor, enquanto você não estiver preparado no lugar certo, onde Deus quer que você esteja, ninguém senta à mesa antes de você. Ninguém come no banquete que Deus tem preparado para a sua vida. E nós vimos que ali Davi chega na casa, um jovem ruivo, de boa aparência, cheio de sardas. E a Bíblia diz que quando ele chega na casa, Deus no mesmo momento diz para Samuel: pega o teu vaso. Aleluia, meu E unge, porque esse é meu escolhido. Pega o teu vaso e unge, porque esse eu já tenho separado há muito tempo. Pega o teu vaso e unge, porque esse eu já tenho escolhido há muito tempo, Samuel. Enquanto ele estava no campo apacentando ovelhas, eu caminhava com ele no meio do campo. Enquanto vinha um urso, vinha um leão, eu estava com ele no campo, Samuel. Enquanto ele estava lá dedilhando a sua alma, compondo alguns salmos na minha presença. Quem foi aquele como muitas das vezes nós acusamos, muitas das vezes, que não suportou a minha e a sua dor e nos deixou tropeçar na beira do caminho muitas vezes. E por conta
pegaram e nos lançaram em Lodebar. Assim como fizeram com Mefibosete. Foi levado a sua vida, já não possuía mais riqueza. Terra do esquecimento. Porque eu preciso honrar alguém que está em Lodebar. É Deus tirando o sono de alguém durante muitas noites, por conta de alguém que está vivendo uma vida de esquecimento há muitos anos, de alguém que está vivendo uma vida de escravidão há muitos anos. Mefibosete não estava acreditando no que ele estava ouvindo. Quando Ziba chega diante, o cara não pode intercedendo para que eu e você pudesse estar aqui hoje, para que hoje nós pudéssemos ter essa oportunidade. E muitas das vezes nós não valorizamos. E muitas das vezes nós não damos o devido valor. Nós vivíamos em uma terra esquecida chamada Lodebar. Tudo que nós fazíamos, o diabo vinha e tirava de nós. Pensávamos que tinha algum prazer, mas era um prazer momentâneo, um prazer da carne. Era aquele momento, passava aquele momento, tudo vinha pior ainda. Tudo piorava cada vez mais. Mas hoje, o prazer que nós temos é de adorar o Senhor. Se cumprir na vida do teu filho, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Nossa